Uma situação muito, mas muito polêmica envolveu, no ano de 2012, uma das figuras mais conhecidas da área de segurança pública aqui do estado de Santa Catarina, que é um delegado que tem o seu estilo muito particular, que é o delegado Jorge Giraldi. O fato foi que foi vítima de um homicídio naquele ano de 2012, uma mulher, o nome dela era Ivonete Genuíno, ela foi assassinada a tiros dentro de um carro, inclusive no banco de trás estava também um bebê, que foi encontrado posteriormente, e na oportunidade o caso acabou sendo arquivado. Anos depois, em 2015, o Ministério Público, através de um promotor, Dr. Márcio Veiga, reabriu esta situação com um processo de investigação complementar, o chamado PIC, que permite ao Ministério Público fazer uma investigação paralela. Com a reabertura deste processo, voltou o caso à tona porque nele estava sendo acusado pelo Ministério Público de ter participado deste assassinato o delegado Jorge Giraldi e também com a participação, segundo disse na época o Ministério Público, do policial Jaques, também lá da DIC na época de Araranguá. Só que os dois foram absolvidos agora. Depois de tanto tempo, eles estão absolvidos e o delegado Jorge Giraldi vai se pronunciar na televisão pela primeira vez aqui na RTV Criciúma para falar sobre esse caso, delegado, porque muita gente, muito se comentou, esse caso foi polêmico na oportunidade. Na época, inclusive, um ex-companheiro da Ivonete chegou a, no ar até, acusar o senhor e outras pessoas de terem feito isso. E agora, delegado, o que dizer? Vocês foram absolvidos dessa situação. O que o senhor tem a dizer? O senhor sempre fala que sofreu aí um dano psicológico muito grande com tudo isso. Olha, boa tarde, Zanini. Sucesso na sua nova... retornou, né, a atividade aqui em Criciúma. É assim, ó, é uma mistura de alívio com revolta. A revolta é inimaginável. Foram 8 anos de uma tortura psicológica que se acirrou no ano de 2016, dia 1º de dezembro do ano de 2016, eu nunca esqueço, em que um promotor de justiça fez uma investigação desastrosa, eu diria assim, né? Criou uma situação polêmica, né? Me destruiu psicologicamente e me denunciou, né? Como eu sendo o autor, e com a coautoria do policial Jaques, um policial que trabalhou comigo durante muito tempo. Então, isso aí, o que eu tenho para dizer é que, realmente, eu já fui julgado e condenado pela sociedade, infelizmente. Existe, no mundo atual, 3 tipos de justiça. A justiça divina, que é implacável, a justiça dos homens, que às vezes é falha, e essa porcaria de manifestação via redes sociais, onde as pessoas julgam, jogam pedra, sacrificam pessoas inocentes. Então, na época dos fatos, eu nunca esqueço, é bom que se diga, ainda tem muita gente ainda questionando a decisão judicial, é bom que se diga aqui perante a todos que eu fui denunciado pelo promotor de justiça, Dr. Márcio. Posteriormente, ele foi transferido, assumiu o Dr. Gabriel. E durante a fase de instrução criminal, aquele castelo de areia formado pelo Ministério Público, com informações trazidas por desafetos meus, principalmente dentro da polícia, que eu tenho muitos desafetos dentro da polícia, construiu essa farsa, essa mentira, pediu a minha prisão preventiva, graças a Deus, graças à racionalidade das pessoas que analisaram esse feito, eu não fui para a prisão, porque o desfecho poderia ser trágico. Eu sempre gosto de frisar, fazendo um parênteses, que há pouco tempo atrás, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi encarcerado durante um dia, psicologicamente abalado, dias após ele cometer o suicídio. Então, a intenção do promotor era me jogar na cadeia. Então, eu quero dizer que o meu processo foi analisado por 3 juízes de primeiro grau e o recurso de pedido de prisão que foi negado, tanto na primeira instância pelo Dr. Guilherme, também foi negado, né, a prisão pelo um tribunal colegiado, que é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, não foi uma pessoa só que analisou o meu processo, foram vários juízes, passaram pela mão de vários juízes. O promotor Gabriel se manifestou pela impronúncia, em face de que realmente não há qualquer indício, qualquer provas de que eu tenha praticado o crime, porque eu sou inocente, e muito menos o policial Jaque, que estava comigo aquele dia a trabalho. Graças a Deus,
Se o promotor de justiça, ele não fosse parcial naquele momento, se ele realmente quisesse fazer, aplicar a lei e investigar, ele deveria ter me chamado no fórum para me prestar declaração, não me levar coercitivamente. Eu diria, em todos os locais que eu estive naquela noite eu estava trabalhando. Existe uma lei da física em que uma pessoa não pode estar em 2 locais ao mesmo tempo. Eu estava trabalhando. Eu consegui provar durante a instrução criminal os locais que eu estive, com quem eu conversei e qual o período que eu retornei para casa. Então, se baseou em fatos, ilações e com um ingrediente maldoso de agentes da Polícia Civil da ativa e aposentados que eu sei, pessoas que queriam ver o preso, diríamos assim na gíria popular, queriam ver o delegado Jorge amargar na cadeia, inocentemente. Então, por isso que eu digo, é muito perigoso o que se faz hoje em dia nas redes sociais, esse pré-julgamento. O Ministério Público, ele não é Deus, ele é titular da ação penal. Quem vai julgar é o juiz. Tanto é que ele pediu a minha prisão, pediu busca na minha residência, e foi negado pelo judiciário, e também, não contente, recorreu ao 2º grau, também teve seu pedido negado. Então, graças a Deus que eu não fui para a cadeia, porque o fim poderia ser trágico. A pessoa que está abalada psicologicamente, Zanini, ela pode cometer qualquer ato. Quando as pessoas na rua falam para mim, eu sei que tu passou, eu digo, não, tu não sabe o que eu passei, tu imagina, que só quem passa esse abalo psicológico, não sofre só a pessoa que é julgado, que é pré-julgado, sofre os filhos, sofre a família e sofre as pessoas próximas. É um sofrimento que não tem recuperação. O psicológico da pessoa, eu vou ficar com a marca de assassino pelo resto da vida. Isso eu sei disso, estou consciente disso. Então, até hoje, apesar desse desfecho favorável e justo, né, de pessoas racionais que analisaram o meu processo, graças a Deus isso foi arquivado. Conta a história pra gente aí do álibi, que seria um palito de picolé. Como é que foi isso? É assim, naquele dia nós estávamos, eu conversei, tudo que eu estou dizendo aqui está nos autos, né? Naquele dia, durante o período da tarde, eu conversei com a Ivonete, ela foi na delegacia, eu paguei a pensão alimentícia. No final da tarde, eu cobrei a ela que ela viesse, retornasse à delegacia, que ela morava próximo, me trouxesse a certidão de nascimento da menina, que eu iria a Florianópolis no dia seguinte fazer um curso, que está nos autos, e ela não trouxe. Então eu liguei no final da tarde e disse, olha, se tu não puder trazer, até agora, tu deixa aqui na delegacia, que mais tarde, que amanhã de manhã, quando eu for trabalhar, quando eu for para Florianópolis, eu levo para fazer a carteirinha do SC Saúde. Naquela noite eu liguei para o policial Jacques, ele estava na delegacia nas escutas telefônicas, num grampo telefônico. Vamos até o Morro dos Conventos, atrás de uma pessoa foragida da Justiça, que eu tinha informações que estaria por ali, uma ordem de prisão vindo da Polícia Federal. Na ida para o Morro dos Conventos, passei pela minha cabana no balneário Arroio do Silva, onde eu costumo passar, porque uma vez já invadiram, já atearam fogo, costumeiramente passava por lá, fui até o Morro dos Conventos. Estive no restaurante que eu frequento, não foi uma coisa casual, aquele restaurante eu frequento há anos. Tomei uma água e pedi um picolé, e por coincidência, né, do destino, eu terminei de chupar o picolé, o palito era premiado. Bom, aí o dono do restaurante, que é meu amigo, Jorge, quer esse outro picolé? Não, eu vou deixar esse aqui, guardar para dar para o meu filho, que era pequeno, para dar para ele, para dizer que existe picolé premiado que ele não tinha visto. Desci até a parte baixa do Morro dos Conventos, conversei com o informante, fiz uma ronda próximo à balsa, retornei para Aranguá, fui até o bairro Baixadinha e fui para casa. Disse todos os passos que foram confirmados por pessoas, com testemunhas, né? Testemunhas, pessoas honestas, realmente pessoas que merecem crédito, que elas confirmaram esse fato. Falei ao promotor de justiça do instrução criminal para quem eu liguei, com quem eu conversei aquela noite. O Jacques me deixou em casa e foi para casa. Esse foi o meu itinerário naquela. Eu estava trabalhando. Como eu deixei bem claro na instrução criminal, não foi aquela vez que eu saí para trabalhar à noite. Todos sabem do meu estilo de trabalho. Meu estilo é de rua. A maioria das prisões que eu fazia na região de Aranguá, eu fazia à noite, e às vezes ser mandado. Eu fazia levantamentos à noite, que é mais prático para a gente trabalhar. Então foi essa a minha ida. Simplesmente me acusaram de eu ter saído com ela naquela noite e ter praticado esse crime bárbaro, que eu acho que é um crime por demais hediondo. Então, eu não fui acusado de ter xingado alguém, eu não fui acusado de ter agredido fisicamente, eu fui acusado de ter executado sumariamente uma pessoa dentro do veículo e deixado a minha filha aos mosquitos. Isso eu nunca faria. Eu tenho 4 filhos, eu sou divorciado, tenho 4 filhos, eu trato todos a eles até hoje, ajudo todos.
E para referendar mais a mentira criada nessa denúncia, a motivação do crime. Todo mundo sabe que uma pessoa que mata alguém tem um motivo, uma dívida, uma desavença familiar, uma situação amorosa. Aí o promotor inventou, o promotor de justiça inventar uma suposta gravidez da vítima, que não há qualquer comprovação, e de que eu não pagava pensão alimentícia, que eu estaria indignado com a pensão alimentícia. Na época ele disse que o senhor teria até mandado uma mensagem para ela tirar essa criança. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Não existe nos autos qualquer mensagem que fale de tirar a criança de aborto, de coisa dessa natureza. Ele se valeu de uma declaração de uma pessoa que teria dito que ela saiu para se encontrar comigo. E depois eu teria intimidado essa testemunha, a testemunha lá de Santa Cruz do Sul, da qual eu fiz um procedimento por aborto, que ela abortou. Aí que apareceu na época a palavra Citotec, que era amiga da vítima. A vítima tinha foi um relacionamento relâmpago que eu tive. Nem eu particularmente entregava a pensão alimentícia para ela, mandava alguém entregar, uma policial minha, para não ter acesso com o ex dela, porque o ex a perseguia, eu sei disso, porque ela me contava, a perseguia e não deixava ela em paz. Então essa foi a situação. Então, em cima de informações, está lá nos autos do processo, a informação, olha o que inventaram, coisa de policial isso aí, que eu teria matado ou mandado matar a vítima, eu teria apanhado a arma do crime, teria mandado um policial esconder na casa de uma policial para dias depois de pegar e jogar dentro do rio. Eu falei, excelência, eu seria muito primário. Tinha um mar ali perto, se ela for executada, tem um mar, tem rio, tem lagoa. Por que eu envolveria pessoas? Eu simplesmente jogaria dentro do rio. Eu trabalho com investigação. E eu sei muito bem que dá de fazer rastreamento via celular. Então, os meus celulares foram apreendidos, não acharam um indício de prova sequer contra a minha pessoa acerca desse cometimento do crime. Então, foram a vida de duas pessoas que foram devasadas de uma forma genérica, que causa esse dano abalável. Infelizmente, ainda há pessoas, apesar de ter sido reconhecida, né, a minha inocência, existem pessoas que insistem em falar de que eu seria o culpado. Mas agora eu vou dizer uma coisa, eu não vou aceitar mais provocação. Eu fiquei 8 anos calado, tanto é que é a primeira vez que eu estou me manifestando publicamente, através de uma rede. Eu aguentei 8 anos, agora não mais. Duvido, eu estou desafiando qualquer pessoa, somente dessa rede, que chegue na minha frente, que me chame de assassino, ou faça qualquer gesto que fazia assim desse tipo, ou fazia gesto assim para mim. Eu engoli muito tempo. É doloroso. Um delegado de polícia que exerceu uma função durante anos, sem ter nenhuma mancha no passado, ser acusado injustamente e sofrer as consequências que eu sofri. Então, as pessoas, quando forem apontar o dedo para alguém, pelo menos tenham consciência do que esteja fazendo e tenham certeza do que esteja fazendo. Não através de fofoca, não de uma investigação desastrosa, né, que quase que me botou na cadeia. O senhor imagina, pelo que o senhor conversava com a Ivonete, quem pode ter feito isso com ela? Eu não imagino quem possa ter feito, mas eu tenho quase certeza, está lá nos autos, quem quiser acessar, que eu seria a vítima. Ela serviria, era uma emboscada, era uma isca para mim. Eu tenho plena certeza disso. Porque lá próximo ao local acharam armas no mato, na nova herradura que fizeram. Então, na minha concepção, o tráfico de droga está por trás disso, tenho certeza disso. Eu causei muito prejuízo aos traficantes, prejuízo financeiro, como eu causo aqui em Criciúma, né? É um tipo de criminoso que eu gosto de combater, porque ele destrói famílias. Então, eu tenho certeza que ela seria uma isca e eu seria o alvo principal. Eu iria morrer. Graças a Deus eu estou vivo, graças a Deus a minha filha está viva, né? Que estava lá toda mordida de mosquito. E quem tem uma família, que eu vim de uma família de 10 irmãos, eu já carreguei filho meu no braço, numa maternidade, para entregar na mão da mãe, nunca iria fazer, nunca iria matar uma pessoa e muito menos deixar uma criança abandonada durante uma noite, ou quanto tempo que ela ficou lá no mato. O senhor, na época, foi afastado das suas funções em Araranguá e o povo se manifestou muito para que o senhor voltasse a trabalhar na cidade de Araranguá. Agora, com essa absolvição, delegado, o senhor fica em Criciúma? O senhor pretende voltar para lá? Olha, eu fui abandonado pelo Estado. Esse Estado opressor que nós temos me abandonou. A Polícia Civil me abandonou. Os delegados de polícia se afastaram. Eu digo isso, que quando eu vim, que eu fui transferido para Criciúma, houve uma manifestação do movimento de mulheres, não sei do que aí, capitaneada por uma deputada, que não sei de que partido, mas parece que é de esquerda. Mandaram um documento
já pré-julgando, mandaram um documento para Florianópolis para que impedisse que eu viesse trabalhar em Araranguá, em Criciúma. Eu, descontente com isso, fui trabalhar em Turvo. Comecei a trabalhar, porque era a minha forma de reagir a esse mal que me fizeram, era trabalhando. Fui promovido para Criciúma, vim trabalhar no primeiro EP. Saiu uma nota na imprensa, do Adelor Lessa, no jornal, lá na época, não sei se era Tribuna, dizendo assim: delegados estão contra a vinda do delegado Jorge para Criciúma. Olha o pré-julgamento. Em momento algum, o Estado de Santa Catarina, a Polícia Civil me forneceu uma psicóloga para acompanhamento. Nunca. Ninguém me ligou. Hoje, eu não converso com muitos delegados de polícia que não merecem nem a minha atenção, nem o meu bom dia. Eu fui simplesmente abandonado pelo Estado de Santa Catarina, abandonado pela Polícia Civil. Eu fui blindado por esse promotor de justiça. Ninguém se aproximava de mim, eu era o maior bandido do mundo. Tanto é que lá na comarca de Araranguá, ele andava com 3 ou 4 seguranças, esses policiais militares à paisana, ficavam vigiando a minha casa. Esses pitbull sem farda, que eu digo muito aqui, eu sou muito claro para falar, vigiando a minha casa, seguindo policiais meus, tem ocorrência policial, fotografando, esperando no momento certo para me querer prender se saísse mandado de prisão. É vergonhoso o que fizeram comigo. Eu sei disso, eu estou falando aqui abertamente, está lá nos autos. Então, um promotor de justiça desse que andava com capangas, que tinha medo do quê? Eu não ia investir. Se ele tinha vontade de que eu retrucasse aquele mal que ele me fez indo para a imprensa e me taxando como o pior assassino de Araranguá, eu não fiz isso, eu fiquei calado até hoje. Agora eu falo, eu fiquei calado até hoje. Isso foi uma vingança pessoal. Eu tive um desentendimento muito forte com esse promotor de justiça dentro do seu gabinete. Quando ele queria avocar um inquérito policial, eu disse: senhor, não tira esse inquérito policial da minha mão, só se for com uma ordem judicial, porque simplesmente eu não vou entregar esse por outro delegado por vontade sua. Isso magoou muito. Porque promotor de justiça não é Deus, ele é titular da ação penal. Ele não determina, quem determina é o juiz. Graças a Deus que o meu processo foi analisado por um promotor coerente, que analisou parcialmente. Ele foi imparcial. O promotor que me denunciou não foi parcial. Ele se valeu de ex-policiais, policiais da ativa, que eram meus desafetos, inventaram uma história, criaram uma história. Durante a minha instrução criminal, eu perguntei: por que nunca fizeram um teste de balística da minha pistola e do meu revólver que uso pessoal? Por que nunca fizeram isso? Me tiraram a arma na época, tiraram a minha arma, eu fiquei desarmado. Por que não fizeram um teste de balística? Não tem nos autos. Não tem nada que prove que eu estava no local do crime naquele dia. Existia uma ERB, é lógico, estação rádio base. Eu passei em direção ao Morro dos Conventos. É próximo ao local onde ela foi morta. Agora, eu não estava no local onde ela foi morta. Não se há de confundir as pessoas próximo ao local e no local. A estação rádio base, ela dá um segmento aonde tu esteve. E eu trabalho com investigação, eu sei como é que funciona, né? Eu sei como é que funciona a monitoramento via telefone, como é que se busca informações no telefone celular. Eu fui com o meu celular porque eu estava a serviço aquele dia, fui com o meu celular ligado. Eu não fui para cometer crime nenhum naquela noite, como eu fazia em todas as... Então, se esse promotor de justiça tivesse chamado para prestar depoimento, teria explicado todo, ele ia atrás das pessoas com quem eu conversei naquela noite, não teria nem denúncia. Eu não precisaria passar por esse constrangimento todo. Durante a instrução criminal foi visto o contrário, nada daquilo era verdadeiro. Graças a Deus, tem muita gente que critica. Hoje, o Supremo Tribunal Federal derrubou aquela figura da condução coercitiva. Durante a Operação Lava Jato, era um festival de condução coercitiva para aparecer na mídia. Infelizmente, tem muitas pessoas que gostam de se autopromover, até politicamente, em cima da investigação criminal. Investigação criminal é uma coisa séria, está levando pessoas para a cadeia. E esse promotor queria que eu apodrecesse na cadeia, tanto é que ele pediu a minha prisão, não contente, foi ao Tribunal de Justiça pedir a minha prisão, e foi negado. Graças a Deus que eu fui, esse fato foi analisado por juízes, pessoas que realmente são imparciais, realmente eles são imparciais, eles analisam os fatos, né? E ali houve ele queria talvez uma promoção pessoal em cima do delegado de polícia. Talvez seja isso, eu até vejo isso, porque não podia ter feito aquele estardalhaço todo. O promotor de justiça denuncia todo dia eles fazem denúncia. Em cima de mim fizeram um carnaval, sem qualquer
prova realmente contundente, prova que dissesse que eu seria o autor desse crime. Mas voltando à minha última pergunta, que o senhor não me respondeu ainda, a ideia é ficar aqui em Criciúma ou, de repente, voltar para trabalhar em Araranguá? Olha, eu gostaria de voltar para trabalhar em Araranguá, né, para sair de cabeça erguida, porque aquela cidade me acolheu muito bem. Né? Os poucos que tem lá que me condenam são marginais, pessoas que realmente que não tem essa moral, não tem qualquer tipo de moral para falar de alguém, pessoas desqualificadas. Eu fiz um pedido, só que eu sou um delegado especial, delegado de final de carreira, então está sendo difícil essa minha transferência para a DIC de Araranguá. Eu queria voltar para a DIC de Araranguá, porque eu quero deixar bem claro, eu comandava na época a DIC de Araranguá, Central de Polícia, sozinho. Hoje são 2 delegados, um na DIC e um na Central. Eu trabalhava e trabalhava bastante. Eu resolvi crimes e crimes. Então, essa intenção agora não depende de mim, depende da cúpula da Polícia Civil e depende... Mas, por enquanto, eu vou permanecer aqui em Criciúma, trabalhando frente à Divisão de Repressão Entorpecente, que eu gosto muito de fazer, e vou continuar trabalhando até o momento que eu resolver deixar a minha carreira policial. Eu já tenho tempo suficiente para aposentadoria e daí eu vou viver a minha vida.